Fala galera, Alessandro aqui na área de novo e hoje com mais um vídeo. Hoje um videozinho bem interessante. Eu tive alguns relatos aí, porque aonde eu acompanho grupos, tanto de Face, de WhatsApp e algumas coisas, tem um pessoal aí que não é uma galera que já sabe desenvolver uma API, que está entrando um pouquinho na infraestrutura agora, ou que está aprendendo umas coisas mais avançadas agora. Tem também uma grande massa de pessoas que está lá aprendendo ainda lógica de programação e tudo mais. E eu falei que eu ia apresentar conteúdos aqui também, tanto para essas pessoas que estão iniciando, tanto um conteúdo um pouco mais complexo. E hoje eu vim aqui para mostrar e para que vocês entendam, né, o que é uma pipeline e o que é também uma release, tá? Que pode ser considerada uma pipeline de certa forma também, tá? E isso é extremamente importante, né? Porque tem muitas pessoas que elas ainda não vieram para a infraestrutura, né? Elas estão lá aprendendo lógica de programação, começando a construir a sua primeira API e tudo mais. Inclusive tem curso, tá aqui embaixo na descrição, criando a sua primeira web API. Tem com Node também, se você não sabe .NET, não sabe C Sharp, ou não é a linguagem que você trabalha. E o que acontece? É interessante aprender sobre infraestrutura, né? Eu não sou nenhum especialista em Azure DevOps, eu sou mais um entusiasta, gosto bastante, estudo bastante também. E com isso a gente vai aprendendo umas coisas e tal. Então eu tô aqui hoje para passar de uma forma bem simples. De novo, não sou o dono da verdade, então vou mostrar para vocês que vocês entendam, né, o que é uma pipeline, o que é uma release. E com isso vocês vão conseguir fazer as suas pipelines, as suas releases, vão conseguir estudar um pouco mais sobre o assunto, já conseguindo entender um pouquinho da base do que é, né? Que isso é extremamente importante. Então vamos lá. Eu estou dentro da Azure DevOps aqui, né? Se você não sabe como criar um projeto, se você não sabe como fazer o pull do seu código aqui dentro, se você não sabe nada dessas coisas, eu tenho um vídeo na série de microservices a gente faz ali a pipeline de build, então a gente constrói tudo. Tem um vídeo no canal também de como criar essa conta na Azure DevOps, tá? Então eu tenho tudo isso aqui no canal, você pode tá buscando ali que você vai conseguir fazer tudo isso antes de entrar aqui no vídeo. Então se você quiser pausar aqui, ir lá e assistir os outros vídeos para depois voltar aqui, tranquilo, se não assiste aqui, depois você faz os outros lá sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui um projeto de Deployment API, é um projeto que eu utilizo para fazer alguns testes, tá? Você cria um project, você consegue ter vários repositórios, tá? Eu tenho aqui dentro alguns. Uh, Se eu não estou enganado, foi o NetService App DDD que a gente fez o teste. Não estou bem lembrado agora. Mas não importa, tá? O repositório. Eu não vou entrar aqui em detalhe de repositório agora, tá? O que a gente vai mexer é aqui, ó, com a camada de pipelines, beleza? Então vamos lá. Eu tenho essas três aqui criadas, tá? Nós vamos utilizar esta daqui, a primeira aqui para a gente ver, tá? Aqui eu tenho basicamente as pipelines recentes, né? As que foram rodadas, ou as que eu criei recentemente. Aqui eu tenho todas, eu posso ter uma pipeline nova aqui que não foi rodada, então ela só vai aparecer aqui no all, beleza? Se você criar uma pipeline nova, quando você abrir essa página vai aparecer o recente, ela não vai estar aqui, tá? Ela vai estar aqui no all, beleza? E aqui tem o runs, né? Aqui vai mostrar todas as pipelines que rodaram, né? Tudo misturado aqui, tá? Não tem sequência, não tem nada. Aqui rodou, vai estar aqui na sequência. Não tem separação, filtro nenhum, tá? Beleza, vamos lá. Aqui, se eu vier aqui nos três pontinhos, né? Eu tenho algumas opções, né? O que mais você vai utilizar aqui é Run Pipeline e Edit, tá? É o que mais você vai usar mesmo, tá? Nós vamos usar aqui o Edit para que a gente consiga ver a pipeline e ver como é que funciona, tá? Esta daqui é uma pipeline de build de .NET Core, tá? Ela vai fazer o restore, o build e o publish. Eu já vou explicar cada um deles, tá? Depois ela vai fazer o build e o push da imagem Docker e vai publicar os artefatos. Nós vamos entender aqui um pouquinho dos itens, mas de novo, eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque a ideia aqui não é criar essa pipeline, tá? Essa criação de pipeline nós temos de novo lá na série do microservice, nós criamos essa pipeline. Então lá você vai ter tudo bem explicadinho sobre os agents, sobre todas essas coisas, beleza? Mas vamos lá, o que é primeiro uma pipeline, tá? Uma pipeline, ela nada mais é do que uma esteira, né? Vamos usar a analogia aqui de uma esteira, onde dentro dessa esteira a gente consegue ter passos, né? Consegue ter coisas que vão acontecer enquanto essa esteira vai passar. Pensa que se você colocar, sei lá, aqui tem 5 coisas, né? Se você colocar 5 caixas numa esteira e botar ela a andar, quando a primeira coisa chegar no final, ela vai cair e tal, vai sobrar 4, vai sobrar 3, 2, 1 e tal. Então é mais ou menos que funciona a esteira de pipeline.
Tá? Por quê? Primeiro aqui ele vai fazer aqui está em ordem cronológica, tá? Vai acontecer na ordem que está aqui. Então primeiro ele vai fazer o restore. Fazendo o restore, ele vai, se der ok, se ele conseguir restaurar o projeto do .NET, ele vai dar ok. Aí ele vai para o próximo, o build, vai buildar a nossa aplicação. Se der boa, ele vai para o próximo. Aqui ele vai publicar as DLLs, né? Quando você faz um build, que ele vai fazer o build da release, tá? Ele é um pouquinho diferente do que se você está rodando seu projeto ali no Visual Studio, você está rodando ele com debug, né, provavelmente. Se você roda ele com release, release é a mesma coisa se estivesse rodando isso no servidor, tá? Ele vai utilizar a DLL como se fosse produção mesmo, você nem consegue debugar, né? Então é bem interessante. E esse publish vai fazer o publish exatamente disso, das DLLs, né? Que é o que interessa para a gente fazer deploy, para a gente fazer essas coisas todas, certo? Depois disso, ele vai fazer o build e o push da imagem Docker. Eu aqui estou nesse repositório aqui, trabalho com Docker, né, e estou fazendo o push dessa imagem lá dentro do meu Docker Hub. De novo, se você quer aprender sobre Docker Hub, Azure e Heroku, criar as contas, eu tenho os 3 vídeos aqui no canal. E na série eu estou mostrando, e vou mostrar na série de microservices, como a gente faz a esteira de pipeline, como a gente faz a esteira de release, para fazer deploy dentro do Heroku, utilizando aí também o Docker Hub para armazenar nossas imagens Docker, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Então aqui ele vai fazer o build e o push da imagem lá dentro do Docker Hub. E aqui ele vai publicar os artefatos. E esses artefatos depois eu vou ter acesso durante a release, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né, na pipeline. Nós estamos aqui em uma pipeline e vamos aqui definitivamente entender o que ela é. Até tomei a liberdade de dar uma pausa e abrir aqui uma imagem no Google mesmo, tá? Coisa bem suave aqui, ó. Eu acho que essa imagem aqui, ó, exemplifica muito bem, tá? CI/CD, que significa Continuous Integration e Continuous Delivery. Né? Integração contínua e entrega contínua, né? É o que prega, né? Então, vamos supor que você está aí na sua máquina desenvolvendo um código, beleza? Você desenvolveu o código, vamos supor que você está num sistema, né, que é bem grande e tal, e você recebeu uma tarefa, você desenvolveu, e agora você vai entregar essa tarefa, né? O que seria entregar? Seria você fazer o seu commit. Provavelmente você vai estar numa branch separada. Eu não vou entrar aqui em coisas de Git Flow, tá? A gente pode até fazer um vídeo sobre Git Flow, que é outro assunto, né? Não tem nada a ver aqui. Você vai fazer o commit, push e tal. Quando você pegar esse código aqui, e aí a gente vai fazer uma parte aqui que se chama build test aqui, né? Esses dois caras aqui, eles estão aqui na Continuous Integration, que eles podem estar aqui. Aqui eu não tenho nenhum de teste, mas eu poderia adicionar um de teste. É que esse projeto aqui eu não criei o projeto de teste nele ainda. Eu não criei. Poderia ter criado e aí teria mais uma etapa de teste aqui. Isso faz parte do Continuous Integration, do CI, né? Que vai fazer o build, né? Significa o quê? Vai ver se está tudo certo, vai ver se não tem erro no build, vai ver se todos os testes estão passando. Eu poderia colocar o SonarQube, né? O que é o SonarQube? O SonarQube é um frameworkzinho ali que você integra na sua aplicação, né? E você consegue com isso medir a cobertura que o seu projeto tem de testes. E você pode ter uma regra. Se eu subir um commit e, sei lá, vamos supor que a minha média está em 70% de código coberto. Subir um commit sem teste, obviamente essa média vai baixar. Ele vai quebrar e vai dizer, ó, esse teu commit aqui fez com que baixasse a média para, sei lá, 68 e não é permitido. A média é 70, você vai ter que implementar testes até chegar em 70% de novo ou mais, né? Para que a sua pipeline de build daquele teu commit finalize, né? Para que você possa dar sequência para a release para fazer o deploy daquilo, né? Então essa camada aqui é extremamente importante, né? Ela é uma camada que vai garantir, né, que o seu código mesmo, né, a sua aplicação esteja totalmente funcional, testes passando, build funcionando, tudo certinho, né? De novo, se tivesse que ser feito um build da imagem Docker e jogar no Docker Hub ou numa coisa privada dentro da sua empresa, né? Tem tantos outros que você pode utilizar. Enfim, mas uma infinidade de coisas, né, que você pode imaginar que você pode colocar aqui dentro. E isso aqui vai garantir o quê? Vai garantir que o seu código está ok. Ok para quê? Para partir para entrega, né? Para partir para release, para continuous delivery, né? Para entrega, que realmente é fazer o deploy, beleza? Então esse aqui é o CI/CD. O CI nós vimos agora, é isso aqui. Né? Nós temos aqui uma pipeline, nós temos aqui os passos da nossa pipeline, né? Então esse é o nosso CI, que é garantir realmente
o nosso código, garantir essa integração contínua aí, que garantir que a gente vai para a release sem nenhum problema, correto? E nós temos a release, que vai estar aqui embaixo, release. Aqui eu tenho duas, tá? Eu vou usar como exemplo essa do Heroku mesmo. Essa do Heroku aqui é uma release que faz deploy dentro do Heroku, né? Que nós ainda não vimos na série de microservices, mas eu vou explicar ela completinha lá na série de Microsoft. Acredito que até o próximo episódio que sair vai ser fazendo isso, beleza? Vamos entender então. Aqui, né, nós poderíamos criar um new release pipeline, por isso que eu disse que release também é uma pipeline, né? Ela é só um pouco diferente ali, mas não tem problema. Então nós podemos vir aqui em criar uma nova e tal, né? Create release, né, e tal. Eu vou vir aqui em editar só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês antes. Deixa eu vir aqui em pipelines. Deixa eu vir nesta daqui. Deixa eu mostrar um negocinho para vocês. Deixa eu só ver onde tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente consegue. A gente tem duas formas, tá? De fazer pipeline aqui que são as mais comuns. A gente tem isso aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de clássico, tá? É a forma clássica de você criar. Até mesmo se você for dar um create aqui, né? Deixa eu até duplicar aqui, pra gente não perder o fio da meada ali, né? Nós vamos vir aqui em pipelines, vamos fazer um new pipeline, ó. Então aqui você vai conseguir criar com YAML, tá? YAML é a mesma coisa que aquela imagem Docker. YAML é uma forma de escrever bem comum, tá? E você consegue fazer isso. Ou você consegue usar o Classic Editor aqui, né? Um editor clássico, que é o que a gente fez naquela ali, né? E o YAML, ele é mais ou menos isso aqui. Ó, tá vendo esses tipos aqui, ó? Então pensa que ao invés da gente ter todo esse YAML separado, tá? A gente consegue ter um YAML de todos esses passos juntos, tá? A gente não vai ter eles separadinhos. Pensa num arquivo Dontpad ali, você vai começar a jogar todos esses tips, né? Os tips aqui, daí primeiro vai ser a task essa daqui. Depois vai ter uma aqui embaixo, né? Depois seria mais ou menos assim. Opa, aqui é que eu não consigo editar, né? Mas aqui depois eu teria mais uma task dessa aqui embaixo e continuaria. Então essa é a forma de você escrever via YAML, tá? Eu participei de vários projetos e o mais comum dos que eu passei, né, está sendo escrever tudo via YAML, tá? É difícil você ver uma escrita via editor clássico aqui. Mas, de novo, eu acho que para você começar a aprender e tal, é mais fácil você começar pelo editor clássico aqui do que pelo YAML. O YAML ele vai ter uma complexidade um pouquinho maior. O editor clássico, né? Se você vier aqui no Agent Job, clicar no mais, né? Você vai ter várias coisas que você pode adicionar. Várias e várias coisas. Tem coisas no Marketplace que você pode instalar, tem coisas, enfim, tudo separadinho aqui. Sei lá, posso adicionar esse cara aqui. Vamos ver como é que é esse cara aqui. Vamos botar aqui só quero ver o YAML dele, né? Aqui eu não tenho nenhum. Deixa eu vir aqui. Acho que eu não tenho nenhum app service. Eu não criei nenhum app service name, né? Mas enfim. Mas enfim, o YAML dele seria diferente dos outros, né? Cada um tem o seu build do Docker aqui, ó, já é diferente, tá vendo? Esse tipo é a mesma e a gente só precisaria, né, sair acrescentando aqui as tasks. Então é uma forma, né, um pouquinho mais complexa, né, mas que é bem legal para a gente fazer pipelines também. Voltando aqui para a release, a gente vai aqui em editar a release, que é aqui onde a gente estava, né? Ou criar uma nova, ele vai vir para cá também, tá? Sem problemas. Então vamos lá, como é que funciona, né, pessoal? Aqui também é uma pipeline, não deixa de ser, tá? Mas ela tem uns esquemas um pouquinho diferentes, né? Primeiro, ela tem um esquema do artefato aqui. Lembra que a gente fez o publish do artefato lá na nossa pipeline? Então, é aqui que ele está. E é aqui que nós vamos acabar utilizando esse artefato. Pegando a última versão, né? Pegando o nomezinho que a gente deu para ele, tudo certinho. E aqui a gente tem algumas coisinhas, tá? A gente pode utilizar um schedule. Se a gente habilitasse ele aqui, a gente pode ter uma release sendo entregue configurada, né? Sei lá, vamos supor que você só pode fazer deploy no seu sistema depois das 9 da noite.
Mas, cara, não vai ter ninguém lá 9 da noite. A pipeline já passou, deu ok, é só fazer a entrega, tipo, não tem nenhum problema. Então você vem aqui e adiciona, ó, 9 horas da noite faz o deploy em produção, sem mais problemas. Então você pode marcar isso, né? São algumas coisas que você pode fazer. Nesse botão aqui, por exemplo, nós conseguimos habilitar o Continuous Deployment, né, a trigger. Então, cada vez que eu fizer um build e o build estiver disponível, eu vou criar uma release. Poderia ter um filtro de branches aqui, né? Aqui hoje eu tenho o da main. Então, cada vez que eu faço alguma coisa na main, ele vai rodar a release aqui também. Poderia fazer uma série de outras coisas, tá? Mas aqui no caso por request, né, poderia fazer por tag, tem assim uma série de coisas que a gente poderia fazer de regras, né? Mas aí você pode dar uma pesquisada e adicionar as que você quiser, dar uma pesquisada como funciona isso, mas são mais configuraçõezinhas, tá? Que você pode fazer bem tranquilas, tá? Passando aqui pelos artefatos, né, nós vamos chegar nos stages, né? E aí os stages é muito interessante. Eu participei de um projeto e eu acho que a gente pode ter mais, pode ter menos, é bem diversificado, assim, vai muito de acordo com o projeto que você está. Eu tinha estágio que fazia deploy no ambiente de dev, fazia deploy no ambiente de homologação e fazia deploy em produção. Em produção, obviamente, era travado, né? Tinha que ter autorização de 2 usuários, se não me engano, e tal. Então, aqui a pipeline de release fazia entrega só até a homologação. Para produção tinha que ter aprovação, né? Que você consegue fazer todas essas coisas aqui também. Mas aqui para nós o que interessa, né, é saber como a gente faz de fato um stage de deploy em produção. Aí ele tem algumas opções aqui também. Primeiro, algumas condições, né? Post Deployment Approvals, tem uns gates, Auto Redeploy Trigger, tem umas opções que você pode ativar, questões de configuração, e ele tem também o pré-deployment, né? Pré e pós, né? Depois do deployment pode fazer alguma coisa e antes do deploy também. Aqui, por exemplo, eu ativei o pull request deployment, né? Eu não fiz nenhum pull request, faço direto aqui na master, né? Não fiz um git flow aqui na série que a gente está fazendo, a gente pode até acabar fazendo em algum momento, ou um vídeo sobre isso também. Não é algo que impacte muito, tá? Aqui no fato de aprender aqui, né? O que a gente está aprendendo. Tem que ter as aprovações, a gente pode fazer uma série de settings aqui, né? Mas não vem ao caso. Você pode dar uma pesquisada aí de novo, fazer, não tem problema nenhum. Aqui nós conseguimos, né? Se a gente clicar fora, a gente consegue alterar o nome, fazer umas coisinhas aqui, né? Bem de boas. E aí a gente tem aqui, ó, um job, 5 tasks, né? E olha só, voltamos aqui à variável, desculpa, a pipeline, né? É de novo uma pipeline. Então aqui a gente tem 5 passos que fazem o deploy dentro do Heroku. Cada um deles aqui tem a sua função, né? Bem tranquilo. A gente tem aqui umas variáveis de ambiente que eu preciso ter por conta do Heroku. Poderia ter um grupo de variáveis, né? A gente consegue fazer uma série de coisas. Mas em linhas gerais é isso. A gente tem aqui as tasks, que é uma pipeline, só que a gente enxerga ela dessa forma, né? No final as duas coisas são muito parecidas, né? Mas a gente separa em pipeline para uma questão de CI mesmo, né? De integração da tua aplicação, considera isso uma validação geral da tua aplicação, fazer push para onde precisa, fazer o artefato e tudo mais. E a release pensa de fato em coisas para fazer o deploy, né? Tudo que você precisa para fazer o deploy. Se você precisasse subir uma máquina, se você precisasse fazer login na AWS, em algum lugar, sei lá onde está a sua máquina, você faria tudo na parte de release aqui. E aí tem assim uma série de opções, uma série de coisas. Você pode fazer várias e várias coisas de configuração, tá? A gente tem aqui um create release aqui, por exemplo, para criar mais alguma coisa. A gente conseguiria também, por exemplo, trabalhar com YAML também, tá? Poderia ser via YAML também, tá? Então, assim, tem uma infinidade de coisas. Em linhas gerais, bem simples, né? Cada uma das coisas aqui tem 5 coisinhas bem tranquilos, 5 passos bem tranquilos, a release e a pipeline, né? Que a gente viu. Vocês vão conseguir aprender a fazer isso aqui na série de microservice, de novo, sobre as contas de Azure e tudo mais, tem vídeos aqui no canal também. Então, se esse conteúdo aqui agregou para você, você conseguiu entender um pouquinho o que é pipeline, né? O que é, né? A pipeline pode ser considerada todo esse caminho aqui, né? Uma esteira de desenvolvimento. O CI/CD é o Continuous Integration e Continuous Delivery, né? A parte toda da integração da sua aplicação, garantir que está tudo ok, e depois você entrega essa aplicação, que é a parte do Continuous Delivery, né? Então é bem tranquilo, tá?
Não tem muito segredo. Claro que é um assunto mais complexo, é sim, tá? Ele tem uma questão de configurações, de tudo que é bem chatinho, tem coisas, muitas coisas para fazer. Via YAML é um pouquinho mais complexo, mas é o que é bastante utilizado hoje. Você tem, obviamente, mais liberdade para fazer as coisas, né? Nem tudo tem lá dentro do editor clássico, né? Nem tudo tem. Então você tem que saber dosar ali quando usar um ou outro, né? Bem tranquilo. E eu acho que é isso. Se esse conteúdo, né, te agregou de alguma forma, conseguiu te responder algumas perguntas, fico muito feliz. Se esse conteúdo e os conteúdos que tem aqui no canal agregam para você, não se esqueça de dar uma força, se inscreve no canal, curte aqui, compartilha com seus colegas aí que estão querendo saber desse assunto também, que você conhece eles. Eu te vejo aí num próximo vídeo. Até mais.